Então, boa tarde a todos novamente. Todos estão aí presentes? Retornaram do café? Ok, professor, Já, estamos né? aqui. Então, pessoal, vamos dar continuidade. Acho que, não sei se todos conseguiram ler aquele material, né? Mas era para ter uma discussão aí sobre perspectivas dos projetos, né, de infraestrutura no país. E então nós vamos agora, eu vou compartilhar a tela novamente aqui, tá? E tem acho que o Ian que pediu, né, Ian? Você está vendo aqui sobre o trabalho final? Deixa eu interromper. Eu vou compartilhar novamente. Eu estava com fone de ouvido. O Cícero, agora eu estava perdido. Eu tinha colocado o fone de ouvido, mas estava sem o fone. Aí não estava ouvindo ninguém. Então, Não, pessoal, já estou conseguindo ver bem, professor, vê-los e ouvi-los. Aí eu estou te vendo também. Então, isso aqui acho que foi o Ian que pediu, não sei se foi o Maurício, né? Eu acabei de postar esse material, está lá, é o que nós apresentamos na primeira aula, né? Os grupos, né? O objetivo aqui, só relembrando, né? Que vocês têm que entregar na quinta, né? Quais seriam as principais obras de infraestruturas, ou a principal que vocês identificaram, né? Seria bom vocês comentarem no trabalho, mesmo que foque uma obra só, mas falar assim, ó, essa obra custa tantos bilhões, mas o que a gente queria para a região precisaríamos de tanto. Tem que estimar de alguma forma, né? Necessárias para tornar uma potência verde em meados desses séculos. E aqui eu coloquei um modelinho, tá? Que vocês pediram em arquivo PowerPoint editável. Então, aí vocês fiquem à vontade e ficam aguardando, né? Esse quadrinho aqui, vocês são especialistas agora, o que é ROI, né? O que é WACC. E vocês verificam que vocês aprenderam que se você usar mais capital de terceiro, que é o conceito de alavancagem, que o curso de finanças sustentáveis foca, né? Além de ter benefícios fiscais de imposto de renda, o custo de dívida é menor do que o custo do capital próprio. Capital próprio é expectativa de dividendos, que é muito grande, tem o risco do negócio. O capital terceiro é considerado um capital sem risco, que o risco é do outro. Então, por isso que ele tem que te cobrar, né? E se você aumenta a participação no capital terceiro, você reduz o WACC, e comparado com o ROI do projeto, te sobra mais. E aí o valuation da empresa é maior, o preço da ação sobe, né? Então, está aqui. Então, eu vou pedir para o Rodrigo novamente, vamos abrir agora as reuniões em grupo, e vocês podem continuar discutindo aquela provocação que foi feita, né, antes do intervalo, se era mitigação ou adaptação, né? Só que num contexto agora, aproveitar para falar sobre o trabalho. Então, como vocês praticamente não têm tempo para fazer reuniões, né? Então, como o seu projeto está relacionado com mitigação e adaptação, e vocês já conversam sobre os aspectos aí, o que vocês estão pensando para apresentar. Obviamente que tem mais a aula de amanhã, tem mais algum conteúdo aí para vocês acrescentarem até a apresentação. Então, mãos à obra. Vamos lá, Rodrigo. Por favor, pode compartilhar. Pessoal, salas abertas. Olá, pessoal. Então, bom retorno. Eu conversei aí com alguns grupos. Acho que tem gente aí que está nos finalmente, tem gente que está ainda fechando. Então, antes da gente dar continuidade, né, ao conteúdo previsto para hoje,
O grupo 1 está presente? Tem algum comentário sobre o trabalho? Alguma dúvida? Ou se está tudo em ordem? Só da questão, professor, dos dados financeiros, depois a gente for colocar para fazer o... aí só uma dúvida que eu queria tirar, que aí fala ali da questão de financiamento, a gente vai ter que fazer o projeto, né? E aí só essa parte aí que eu estou meio... Qual que é o projeto mesmo? O nosso é da região norte. Isso, mas qual que é a obra, a infraestrutura que vocês vão fazer? Espera aí só um minutinho. Eu lembro, mas não associei. Vamos fazer, espera aí. Bom, pode ver depois também. Isso, depois a gente vê com calma. Tá, e questão de valores, vocês não se prendam à realidade. Saneamento básico. Legal. É o problema do Brasil, principalmente lá. Então, quanto sairia essa obra para essa região? Pode estimar valores, a gente não tem ideia. Acho lá dos milhões, bilhões, em dólar, fica mais fácil. Então, se do lado esquerdo, um quadradinho, sei lá, 500 bilhões, não sei se é isso. E aí, do lado direito, como que vocês vão financiar? Uma parte de recurso próprio e uma parte de terceiros. O próprio, então, vamos supor, vocês vão montar uma empresa que não é o governo, pode ser uma sociedade de propósito específico. Então, quem que é dono do capital próprio? O governo, talvez uma parte, sócios, investidores, né? Vocês podem emitir ações. E na parte do capital de terceiro, o saneamento, com certeza, deve estar atrelado às metas do ODS, então vocês vão ressaltar todos esses aspectos. E aí pode usar a criatividade, olha, vamos usar um pouquinho de empréstimo tradicional, vamos usar aqui empréstimo subsidiado pelos bancos, vamos usar aqui emissão de títulos verdes, títulos de sustentabilidade, etc., né? E aí o resto é a criatividade de vocês, né? Tá bom, obrigado, Marcos. Região Nordeste? Tem alguém da região Nordeste agora? Só o Cícero? Não, professor, temos aí o Cleiton e a Ana também. Ah, tá. Até eu. Opa! Aí o Júlio. É o maior grupo, então, vocês têm alguma coisa para comentar ou está tudo em ordem? Não, a gente estava vendo a questão do enquadramento, né, da mitigação e adaptação, conversamos. Qual que é o projeto mesmo? Projeto de energia eólica, né, energia limpa. Então, assim, os conceitos eles se interrelacionam de certa forma, né? Mas no nosso caso, eu acho que é bem característico da mitigação mesmo, né? Que são ações no sentido de reduzir emissões. Isso. Então a gente fechou isso e também começamos a layoutar a apresentação propriamente, né? Talvez o Cleiton queira falar alguma coisa mais, enfim, a Ana. Tá bom. Tem mais algum comentário? Tá bom, tá ótimo, perfeito. Então, estamos aqui na expectativa. Eu lembro que eu li um livro de energia, tinha um conceito lá chamado coincidência espacial. O que é isso, né? O lugar que mais precisa de energia é onde não tem, né? E o Nordeste, acho que tem sol, é a maior área de sol, né? Mas legal. Grupo 3, Centro-Oeste. Oi, professor. Tá. E como que está o trabalho? Está bem adiantado na parte de levantamento das informações para compor aquele relato integrado, né? A gente só está com um pouquinho de dificuldade para montar o modelo financeiro, porque eu estou tentando utilizar o máximo possível os dados reais. Porque como eu estou tratando da Ferrogrão, né? Quer dizer, nós estamos tratando da Ferrogrão, as informações são públicas, né? Tem lá no site da NTT, o material que foi para consulta pública, tem o modelo econômico financeiro da Ferrogrão.
Só que é um modelo de 69 anos, onde todo o pesado do investimento é nos 9 primeiros anos e não tem receita, né? E a receita começa a entrar depois. Então, está pensando em trabalhar com o fluxo, com o modelo a valor presente, trazer todos esses valores, esse fluxo de receitas, de investimentos, de custos operacionais, trazer tudo a valor presente, que tem no próprio modelo, e tentar trabalhar com esses números, que aí representa o projeto como um todo. Tá. Uma dica, não se prenda muito a cálculos precisos, que não é o objetivo, né? Mas olha a ideia e mostrar que é viável o projeto em todos os aspectos, que não só o governo tem interesse, mas a própria população, investidores, né? Legal, eu estou curioso. Então, perfeito. O grupo 4, região sudeste? Grupo 4 sou eu, professor. Tá tudo em ordem, Maurício? Tá em ordem. A gente está organizando a apresentação. A gente contou com a generosidade de um dos colegas, o Mário, que compartilhou um material com a gente. Aproveito para agradecer. E, enfim, está correndo. Temos aí 4 dos 5 slides para preencher ainda, mas estamos correndo atrás. Perfeito. E é o trem de alta velocidade, né? É o trem de alta velocidade Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro. Tá bom. Tá ótimo. Obrigado. Grupo 5, Janaína e Selma, também já estão aí caminhados, né? Isso, nós conversamos, né? A ideia é trabalhar na área de resíduos sólidos na região sul, para ampliar a coleta seletiva e a venda do material, né? Conforme os dados do INIS e resgate. Perfeito, tá ótimo, tá bom. E o grupo 6? É um grupo grande também, e é o Brasil todo, né? Pois é, professor, a gente está discutindo aqui no nosso grupo de WhatsApp aqui, porque rolou uma sugestão de mudar o lugar da nossa usina de hidrogênio. Aí a gente está discutindo aqui. Inicialmente seria Itaipu, aproveitando a estrutura de água e logística, né? Aí agora a gente está aqui discutindo se leva para o Ceará e já faz o que está sendo feito lá. Que é estadual, mas aí seria uma nacional ali, né? Então, a gente tá nessa dúvida aqui no grupo. Perfeito, tá ótimo. Nossa, eu estou curiosíssimo aí, né? Então, tá ótimo. Então, vamos dar continuidade aqui à aula normal. Muito obrigado e eu acho que valeu aí, né? Eu vou compartilhar a tela novamente, pessoal, e para a gente tentar fechar essa última parte da aula, né? Só me confirme alguém se vocês estão vendo. Estão vendo, né? Perfeito, professor. Tá, então nós acabamos de sair da reunião. E esse slide aqui é quando o grupo da Ferrogrão, né? Quando o senhor comentou, trazia valor presente. Então, esse slide a gente discutiu muito lá no grupo, na turma de formadores, né? Eu confesso que eu discuti bastante também, e eu estou apresentando aqui porque eu concordo, né? Então, olha aqui, ó, os perigos do modelo FCD, fluxo de caixa descontado, que é o modelo do valor presente, né? Vocês viram na aula passada, aqui, o modelo de fluxo de caixa descontado tem alguns problemas, né? E esse caso, ele fala da tirania da taxa de desconto. Então, é um canadense que preparou esse material, trouxe o que tinha no Canadá, Estados Unidos, na Europa, né? E ele comentou o seguinte, ó, todo mundo usa esse fluxo de caixa descontado, até eu, né? Vocês também. E a gente não olha os perigos que ele tem. Um deles é a tirania da taxa de desconto. E quando você falou aí do projeto de 69 anos, você vai fazer... Quem falou mesmo o seu nome? É da Ferrogrão? Mário, né, Mário? Quando você traz a valor presente alguma coisa de 69 anos para cá, matematicamente, quando a curva ele tende ao eixo X, ele tende a zero.
Então, assim, matematicamente não tem erro, ele tende a zero, mas nunca encosta o eixo X. E os modelos de fluxo de caixa descontado, tudo que é 60 anos, 50 anos, 40 anos, 30 anos, não tem valor, é zero. Então, esse é um erro grave no modelo de finanças. A gente já discutiu isso lá no Departamento de Economia e Finanças, mas é assim, ó, ninguém discorda, mas também ninguém concorda. Teve um professor que apresentou um artigo falando sobre isso, né? O erro do WACC, não sei o quê. Ninguém discordou, mas ficou quieto, assim. E continua usando, há 50 anos, o que a gente aprendeu aí, principalmente nos americanos, né? Mas nesse projeto de 69 anos, você vai ver que, se você trazer o valor presente, sei lá, os últimos 30 anos, dá R$1 aqui, dá $1 simbólico, não tem valor. E isso realmente não é verdade. Olha, qualquer coisa que aconteça a uma corporação ao longo de 25 anos, não importa para eles. Imagine depois, né? Portanto, nessa lógica, os netos não têm valor. A dor econômica que as mudanças climáticas trarão acontecerá daqui a mais de 30 anos. E a análise de fluxo de caixa descontado sugere que esses números não importam. Então, eu peço que o Mário aí talvez comente sobre isso, ver se concorda ou não, talvez na apresentação caiba alguma coisa. Eu lembro que um aluno fez um projeto, numa aula de contabilidade agrícola, de azeitona, oliveira, né? E a natural demorava 40 e poucos anos só para começar a produzir. Então, valor presente zero, não era inviável, e o projeto é viável, né? Então, o modelo financeiro hoje não enxerga o longo prazo, só enxerga o curto prazo. Você pega o Japão, por exemplo, o hino do Japão, se vocês olharem a tradução, é assim, daqui a 8.000 anos para frente, não sei quantos 8.000 anos, né? A China planejou lá 1.000 anos para fazer aquela muralha, né? E nós, no mundo ocidental, a gente é muito de curto prazo. Então, essa é a discussão que teve grande lá no primeiro grupo, né, de formadores, e cabe aqui para vocês, estou trazendo para vocês refletirem. Tá? Quais são os elementos centrais, né, de financiamento sustentável? Então, aqui, políticas, recursos humanos, cultura, aspectos econômicos, ele é bem complexo aqui, né? E aqui, ó, projetos de infraestrutura que são planejados, projetados, construídos, operados, e eu coloquei em amarelo hoje, desmantelados. Talvez uma das grandes ações que tem que ser feita no mundo, o Brasil em menor escala, porque aqui tem mais para construir do que desmantelar, para garantir a sustentabilidade econômica, social, ambiental, resiliência, blá, blá, blá. Então, os países já desenvolvidos, digamos assim, desmantelar tudo que foi feito com base no modelo antigo, né? Então, isso é o que nós vamos passar também. Tá? E a lacuna dos investimentos são números grandes. Ó, aqui a McKinsey é uma fonte razoavelmente confiável, né? 3 trilhões de investimento na lacuna anual, numa demanda de 93 trilhões em 15 anos. Então, ou seja, os valores são muito grandes, né? Como que vai ser distribuído isso aqui? Ó, governos, né? Bancos multilaterais, assistências de desenvolvimento, né? E no caso do Brasil, acho que talvez é o que mais interessa, também é preocupante, né? O Brasil ocupa a 81ª posição entre as 137 economias em termos de qualidade geral de infraestrutura, né? Deve ser verdade, né? Vocês têm condições de avaliar melhor. O Brasil tem 13% de sua rede rodoviária pavimentada, enquanto os países mais desenvolvidos, ricos, né, da OCDE, a média é de 70%, né? Apesar da contribuição relevante do setor privado para o desenvolvimento de infraestrutura, 50% de investimento até 2016, os investimentos diminuíram acentuadamente em 2012, né, até hoje aqui. E para fechar a lacuna de investimento em infraestrutura, aqui é Brasil, né, estima que o Brasil necessite de uma média de 110 bilhões de dólares por ano, né? Então, você vê que está na casa dos 10 bilhões, né? Até 2040, nós temos aí 30, então você vê que os projetos de vocês vão estar, provavelmente, muitos deles aí na casa dos bilhões. Ô professor, só para complementar, por favor.
com esse novo marco legal de saneamento, estima-se Certo. que até 2033 o Brasil precisa, para a universalização de serviços, né, de água e esgoto, cerca de 800 bilhões de reais. Oxi! Tá Então, é certo. muito dinheiro. Obrigado pela informação aí. Então, estou curioso para ver a apresentação de vocês aí, tá bom? Aqui nós vamos passar batido também, né? Mas no curso original lá que nós tivemos, a gente estudou vários estudos de casos. No caso aqui, a gente está dando a prioridade para vocês fazerem os trabalhos, né? Então, esse é um exemplo de energia eólica. Vocês podem, a região Nordeste pode utilizar, né? E tem dados aqui, né, sobre como foi essa... E eles utilizaram títulos verdes, né, debêntures verdes. Vocês podem entrar no link aí, no caso desse grupo aí vai ser interessante, tá? Aqui nós vamos passar batido para ver se sobra um pouquinho mais de tempo. Então, o que são títulos verdes? Eu não vou, assim, falar muito, até porque tem um vídeo aqui, né? Então, a estruturação do financiamento sustentável da infraestrutura. Então, todos estão olhando aqui o lado esquerdo do balanço ativo, sei lá, 50 bilhões de dólares, é o custo desse projeto. E o lado direito, vamos imaginar que 30% é capital próprio e 70% é terceiro. Então, os títulos verdes entram no capital de terceiro. Então, o que são títulos verdes? São instrumentos de renda fixa. Então, isso aqui é um título de renda fixa. Então, se você está sobrando dinheiro, você pode entrar no banco, lá no aplicativo, né? E você aplica em renda fixa, renda variável, né? Então, os títulos verdes vão entrar como título de renda fixa e a tendência, esperam que esses títulos eles sejam muito mais procurados e rentabilizados no futuro. Então, olha só, a ideia assim, é transformar um grande problema, o que tem que se fazer com os ODS, né? Numa grande oportunidade de criar um mercado paralelo, de alavancar o mundo financeiro, principalmente nos países pobres, para resolver, né? Deixar um nível de qualidade de vida elevado, com saúde, educação e tal. Esses títulos são geralmente vinculados a ativos respaldados pelo balanço patrimonial. Então, vocês vão apresentar o balançozinho lá, né? Ativo, passivo, da entidade emissora. No caso aí, a sugestão é tipo uma parceria público-privada ou um project finance, né? A diferença são muito parecidos, um project finance e uma PPP, só que não necessariamente o governo precisa participar, né? De modo que geralmente tem a mesma classificação de crédito que outras obrigações de dívida de seus emissores. E os títulos verdes possuem incentivos fiscais, tais como isenção de impostos e créditos fiscais, tornando-os um investimento mais atraente em comparação com o título tributário semelhante. Então, esse é um ponto, quando o pessoal comenta, não, a legislação tributária tem que interferir para incentivar a sustentabilidade. Sim, mas em vez de atacar a ponta e começar a tributar tudo aquilo no consumo, que não deixa de ser uma alternativa, é trabalhar mais nesse lado do passivo, né? Nos títulos financeiros e alavancar, né? Alavancar aí os green bonds, os títulos verdes aí, tá? Então, eu vou colocar aqui, pessoal, o vídeo, só alguém me confirma se vocês estão vendo e ouvindo. Estão vendo e ouvindo? Perfeito. Ouvindo, não. Ouvindo? Não. Não ouvindo, não. Ah, tá. Não. Então, deixa eu descompartilhar aqui. Compartilhar. Aí eu compartilhar assunto. Eu sempre esqueço isso. Temas muito importantes, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, pelo menos pelos próximos anos. Mas e se eu te disser que tem uma forma de ajudar a endereçar essas questões e ganhar dinheiro ao mesmo tempo? E se eu falar ainda que existem títulos que te permitem cuidar do meio ambiente e ganhar dinheiro na renda fixa, ou seja, que estão disponíveis até para investidores um pouco mais conservadores? O meu nome é Paula Zogby e nessa Escola de Investidores a gente vai falar sobre os Green Bonds, ou títulos verdes mesmo. Além do nome super sonoro, os Green Bonds são títulos que estão super em evidência e pelos melhores motivos possíveis, né? Porque eles endereçam questões
de meio ambiente, né, questões ambientais para os investidores que têm interesse em criar um mundo, um planeta melhor nos próximos anos. Vamos por partes. Se você não está familiarizado ou familiarizada com o conceito de ESG e investimentos, eu te convido a assistir a um outro vídeo que a gente fez aqui, gravou aqui no canal da Rico. Eu vou deixar linkado, é uma outra escola de investidores. Então já abrem uma outra aba aí para assistir depois desse aqui. E antes de começar, também é muito importante deixar bem claro que os Green Bonds não são créditos de carbono. Se vocês tiverem interesse, a gente pode gravar um outro vídeo explicando melhor os créditos de carbono, mas por enquanto o importante é entender que são temas diferentes, ok? Entendido tudo isso, vamos falar sobre os Green Bonds especificamente. Eles nada mais são do que títulos de crédito, né, títulos de dívida, que investem os recursos que eles arrecadam em projetos direcionados à preservação do meio ambiente ou outros temas, né, mas principalmente aí a questão climática. Ou seja, quando o investidor escolhe um Green Bond para investir, ele está escolhendo um projeto de uma empresa ou até mesmo de governos para aplicar recursos, e esses recursos vão ser usados de uma forma sustentável, né? Serão usados aí para projetos que preservem o meio ambiente, ou que replantem, ou que lidem com as questões ambientais de alguma forma. Alguns temas que os Green Bonds financiam são, por exemplo, transporte limpo, energia limpa, preservação da biodiversidade, enfim, deu para entender o espírito, né? Aqui no Brasil, a gente costuma encontrar os Green Bonds dentre os investimentos em debêntures, né, que são créditos emitidos por empresas de capital aberto, ou dentre os CRIs e CRAs, que são certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis do agronegócio, ou entre os FDICs, por exemplo. Eu só falei os mais comuns, tá? Não quer dizer que outros títulos de renda fixa não possam ser Green Bonds, mas normalmente a gente encontra dentre essas opções. As emissões desses títulos, então, que são categorizadas como Green Bonds, investem prioritariamente ou majoritariamente ou até somente em projetos que endereçam questões de meio ambiente, né? Questões ambientais. Para isso, elas passam por uma avaliação bem crítica, tá? Tem empresas, consultorias que olham para esses títulos, avaliam os projetos em que eles vão investir para ter certeza que eles vão ter algum impacto positivo no meio ambiente. Depois de olhar tudo na lupa, essas consultorias vão certificar ou não que esses Green Bonds são realmente verdes. Então, se você está vendo ali uma emissão que se diz Green Bond, ela passou por todo esse escrutínio aí antes de entrar no mercado. Se você investir num Green Bond, a sua rentabilidade vai ser igual ao mercado de renda fixa tradicional. Ela pode ser pré ou pós-fixada, pode ter uma data de vencimento, enfim, você vai saber aí qual vai ser a remuneração de antemão, mas não necessariamente você vai saber exatamente o quanto vai render, depende aí do formato em que ela remunera. Você também vai ficar sabendo qual que é a garantia da dívida, né? Se for um CRI, por exemplo, tem uma garantia aí em um imóvel, né? Se for um CRA também tem aquela produção agropecuária como garantia, igualzinho a outros títulos de renda fixa. A grande diferença é a maior transparência, né? Além de passar por essa avaliação minuciosa do projeto, os Green Bonds também têm um compromisso de divulgar dados com mais frequência. Então você vai saber quais estão sendo os impactos positivos daquele investimento que você fez. Por enquanto, você encontra mais os Green Bonds dentro de fundos de investimento, né? Os fundos de investimento são os maiores investidores dessa categoria de títulos, mas com certeza essas emissões vão crescer cada vez mais, vai ser cada vez mais fácil de encontrar Green Bonds para você, pessoa física, investir no mercado. E elas também são bastante divulgadas, né? Porque as empresas também têm interesse que as pessoas e os investidores saibam que elas estão criando projetos aí de impacto positivo para o meio ambiente. Para investir em Green Bonds, você faz o mesmo caminho que você faria para investir em outros títulos de renda fixa. Você entra lá na sua conta da Rico, vai na aba Renda Fixa e pesquisa lá o nome do Green Bond em que você quer investir. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui, isso ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas. E se você tem dúvidas ou sugestões para os nossos próximos vídeos aqui da Escola de Investidores, não esquece de deixar aqui nos comentários também, que elas são muito bem-vindas. E não deixa de se inscrever também no nosso canal para ficar sabendo em primeira mão das novidades do mundo dos investimentos. Até a próxima!
ver. É mais fácil sair. Então, esse videozinho aí, acho que deu um resumo, né, um panorama sobre o que é. Então, eu vou compartilhar novamente aqui a tela. Aí. Só que eu esqueci de sair, né? Então, vimos nesse vídeo, né, deu um panorama sobre títulos verdes, renda fixa, né, e nada impede que vocês, no trabalho, tenham renda variável também, pode vender ações, né, uma série de apelos aí, né, e você viu que, eu tinha esquecido de falar, quando você emite um título verde, ele passa por uma auditoria, uma asseguração de um terceiro, né, então você vê que esse é um trabalho, uma função, né, que está surgindo aí, tá? Então, agora, pessoal, nós vamos falar rapidinho aqui de compras sustentáveis. Eu confesso que eu ia até tirar esse assunto, né? Mas é importante, né? Eu acredito que vocês já tenham discutido internamente como são as compras dentro do governo, né? Então, é um mecanismo central na consideração de projetos de infraestruturas, né? Incorpora considerações de sustentabilidade em todo o processo de aquisição. Então, essa é uma decisão até que o governo federal está utilizando, né? Potencial de mercado representativo no PIB, né, dos países da OCDE, e assegurar que os valores são fundamentais para empresas que sejam transferidas através da cadeia de suprimentos. Então, com razão, né, atacar toda a cadeia de suprimentos é uma forma de você procurar implementar sustentabilidade em todos os locais, né? E quais são os motivadores para compras sustentáveis? São os mesmos para qualquer outras ações, né? Ecologicamente sustentável, economicamente viável, socialmente justo, né? Então, tudo sustentável. E, obviamente, você tem, assim, benefícios financeiros, redução de risco, compromisso com a transparência, né? Os stakeholders e tornar atrativo, né? E essa geração brasileira, pós-Rio 92, pós-Rio +20, né? Os filhos de vocês, os netos, com certeza, eles têm, assim, uma predisposição ao que não é sustentável muito pequena, né? Então, uma rejeição, né? Então, ele já tem essa mente, né, de enxergar um mundo mais sustentável, tá? Aqui é só exemplo também, né? Eu lembro que no curso original nós ficamos lá uns 15 minutos discutindo, é um exemplo de um caso de compras sustentáveis na África do Sul, é um programa de aquisição de produtos independentes de energia renovável, né? Então, aqui é mais como exemplo, se vocês quiserem depois consultar, tem aqui, né? Os ODS, eles estão em tudo, então, em relação a compras, né, está diretamente ligado em toda a cadeia, e o ODS 12, né, consumo sustentável, né, produção sustentável. Então, o ideal no trabalho é que vocês tenham uma noção clara de quais são os principais ODS que estão diretamente envolvidos, e vocês aproveitem isso para explanar as vantagens do projeto, né? Não só em questões de governança, mas em questões de benefício, né, de atratividade. Foi feita uma pesquisa, né, de quais seriam as necessidades dos ODS, e responderam aqui, ó, em primeiro lugar, rótulos, né, certificados verdes, monitorar, né, os relatórios da implementação, né, da sustentabilidade, o engajamento com as mudanças climáticas, né, o aspecto, né, você está envolvido, linkado aí com os aspectos sociais e ambientais, treinamento das pessoas, né, então eu acho que vocês, pelo que a gente viu aí pela ENAP, né, todos vocês já têm, a gente olhou pelos currículos e pelos comentários, já tem um nível de consciência, assim, bastante grande, né, sobre o que está acontecendo no mundo e o que precisa ser feito, né? Então, compras não seria diferente.
A ISO 20400, né, ela trata basicamente disso, de compras sustentáveis. A gente não vai aqui ver os detalhes, né? Mas acho que vale a pena pelo menos comentar, né? Aqui também tem um vídeo, né, da Itaipu, né? Também não vamos apresentar, né? Sobre como que está sendo implementado, né, o sistema de compras na Itaipu, né? Mas já vale como material de pesquisa, se vocês quiserem pesquisar em outras, né? Aqui também, compras sustentáveis no Brasil, acho que vocês também, nós vamos passar, mas tem um artigo, né, da revista Escola de Gestão, que já foi feito uma publicação científica pesquisando, né, as principais razões, as conquistas, né, de implementar as compras sustentáveis no governo, no Ministério Público Federal. Tá? A gente vai deixar isso para vocês pesquisarem, mas vale a pena, né? Então, vão sobrar alguns minutinhos para alguns comentários e para vocês começarem a fazer o quiz, né? Então, resumindo a aula de hoje, até que foi dentro do previsto, o que nós pudemos, vocês revisaram o conceito de desenvolvimento sustentável e refletiu sobre as obras de infraestrutura, refletir um pouquinho sobre os principais conteúdos do Acordo de Paris, que ao longo de todo o curso, né, e principalmente a transferência de recursos dos países envolvidos para os países em desenvolvimento e através de instrumentos financeiros. Conhecer um pouco, né, sobre os principais instrumentos verdes. No curso original, onde eu trouxe esses slides, lá a gente discutiu em mais detalhe, porque são pessoas do Banco Central, do BNDES, né? Até porque eles estão envolvidos nisso, né? Então, o pessoal fala, não, mas isso não é um título verde, confunde com título de sustentabilidade. No nível deles, sim, né? Até porque muitos desses produtos ainda nem foram criados no Brasil, mas com certeza vão chegar, né? Tomou conhecimento daqui, ó, Blended Finance, amanhã a gente vai ver um pouquinho mais, né? Que é o financiamento misto, né? E é a bandeira da ONU para implementar os outros 17 ODS até 2030. Então, o que é o Blended Finance? Primeiro, convencer que os projetos utilizem da alavancagem. Acho que vocês já tiveram o entendimento aí na segunda e terceira aula, quando a gente viu aspectos contábeis e de análise de projetos, né? E para realmente possibilitar a implementação de obras que o governo talvez não tivesse chance de implementar aí mesmo a longo prazo. Vocês viram o vídeo lá, um pouquinho sobre os princípios para o investimento responsável, PRI, foi uma iniciativa do mercado financeiro, né? E eles criaram os princípios e já foram os pioneiros a tentar levar esse conhecimento, essa conscientização de sustentabilidade para o mundo financeiro. Não sei se ficou claro, né? Mas esclareceu as diferenças entre mitigação e adaptação, eu acho que sim, com o comentário, o comentário dos colegas, né? Esclareceu e refletiu sobre as normas de compras sustentáveis um pouquinho, né? Tocou o telefone aqui. Esclareceu em relação aos principais sumidouros, né, de gases de efeito estufa. Aqui a gente não explorou muito, né? Eu acho que não era tão razoável quanto importante como os outros assuntos. Refletiu sobre as normas e, por último, aqui vocês estão sempre refletindo, então fica a reflexão. Como está o andamento do trabalho? Vocês já tiveram oportunidade? Eu sei que aluno é sempre aluno, né? Alguns acabam deixando no último instante, mas o importante é o resultado final, tá? A bibliografia, agradecimentos. Esse é um curso, né? O material de hoje é uma parceria internacional, né? Alemã, né? A Fibras, né? A ENAP, o Ministério da Economia, né? Muitos ajudaram, né?
ao próprio PRI, que incentivou também esse curso, né? E acabou, pessoal, tá bom? E nós temos aqui 3 minutos para eventuais comentários, e a ideia é assim, o que eu pensei, já entra no quiz, está direcionado lá, qualquer dúvida pode mandar no chat, né? E eu desejo que vocês tenham uma boa resto de tarde, de noite, aí, descansar bastante, para ter aí mais 2 dias de aulas, e nesse meio preparar não só o nosso trabalho, mas o trabalho das outras disciplinas também. Tá bom? Então, se alguém tiver algum comentário, por favor, acho que nós estamos dentro do tempo. Tem mais 2, 3 minutinhos. Ok, professor. Obrigado, então. Uma boa tarde para o senhor também. Ok, pessoal. Boa tarde. Obrigado, né? Até logo. Então, vocês podem entrar no quiz e até amanhã, né? Até amanhã. Tá, Obrigada, professora. Até amanhã. Professor. Obrigada, professor. Até amanhã. Até amanhã.